Hoje então vim fazer um resumo e um apanhado das leituras do mês de maio. Foi um mês que foi bem proveitoso até, a pilha está relativamente grande se comparado aos outros meses desse ano, que não foi tão produtivo assim. Eu costumava fazer esse tipo de vídeo no passado, de mês a mês, ou então a cada 2 meses, mas acabou que eu não consegui manter o ritmo. Esse ano, por exemplo, eu não consegui fazer nenhum. Então esse vai ser o primeiro de apanhado do mês inteiro. Como eu falei, foi uma pilha que tem até um volume muito grande, então vamos logo para eles. O primeiro do mês, então, foi um livro de um autor nacional, que é um dos meus favoritos, como até citei no vídeo anterior, que é o Fabrício Carpinejar, Com Amor à Moda Antiga. Esse daqui é um livro de poesia, eu raramente leio poemas, é um gênero que eu leio muito pouco, quase não leio, mas esse foi um presente de uma pessoa muito querida, então, além de ter esse caráter mais especial, eu gostei porque me tirou um pouco daquela zona de conforto, porque eu sempre leio mais crônica, romance, né, um texto de prosa. Então esse aqui me trouxe algo novo para começar o mês de maio. Né? São textos bem pequenininhos, né? São poemas de no máximo, sei lá, uma página ou menos do que isso. E ele segue essa estrutura de colocar sempre uma página sem nada e o texto vem apenas nessa daqui, na página do lado direito. E são todos poemas muito carregados de emoção, carregados de sentimento, né? Carregados de amor, como o próprio título já sugere. Então foi um livro que eu gostei muito mesmo. O segundo também é de uma autora nacional que também foi citada no vídeo passado, que é a Marta Medeiros, com Quem Diria Que Viver Ia Dar Nisso. Esse é um livro de crônica, que é um gênero que eu gosto muito, que eu procuro estar sempre tendo contato. Aqui a Marta vai trazer assuntos bem pertinentes e bem atuais, né? Porque foi o último lançamento dela, salvo me engano, saiu agora no começo de 2018, acho que em março. Esse foi um presente do Igor, né? Eu ganhei de presente dele. Igor, se você está vendo esse vídeo, muito obrigado. Eu já agradeci a ele algumas vezes, mas nunca é demais agradecer. E esse é muito bom porque a Marta ela consegue trazer à tona o estilo dela de estar sempre conversando com o leitor, de trazer assuntos particulares e vivências dela, mas fazer com que aquilo, de certa forma, acabe gerando uma certa identificação com quem está lendo. Por isso que eu gosto tanto da Marta. Diferente então desses autores nacionais que eu já conhecia, a terceira leitura foi de um autor que eu sequer conhecia, que eu nunca tinha lido nada sobre ele, nem nada dele, um autor europeu da Holanda, que é o Arno Grunberg com Tirza, que esse livro com certeza foi um dos favoritos do ano, sem sombra de dúvidas. E aqui a gente vai encontrar uma história que ela é muito envolvente, é uma história que é quase de imersão, assim, você vai lendo as páginas e elas vão te conquistando à medida que a história vai avançando. Os personagens são muito bem construídos, muito bem elaborados, a trama é muito bem costurada e ela vai caminhando numa crescente assim que você vai se surpreendendo ao longo das páginas. Eu não vou me prolongar muito na explicação sobre a história desse livro, porque já existe uma resenha só sobre ele. Vou deixar o card aqui em cima, ou então o link lá no box da descrição, que sempre quem quiser pode dar uma olhada, que tem muitos mais detalhes sobre esse livro lá e que eu recomendo demais. Se o Teaser eu já tinha considerado como sendo uma das melhores leituras que eu fiz no ano até então, o próximo foi o oposto. Ele já entrou na lista de piores leituras da vida, que foi o A Boa Filha, da Karin Slaughter. Acho que é assim que pronuncia. Aqui, na verdade, vai ser uma história de investigação. Acontece um crime logo no início, um crime brutal, um crime grotesco. E essa família se desfacela por conta desse fato, desse acontecimento, e a história vai pular, dar um salto gigantesco de anos e as personagens voltam já adultas e elas voltam completamente desestabilizadas e acabadas com consequência do que houve com elas quando elas eram mais jovens e aconteceu o crime logo do início. Mas o problema dele não é nem ser um livro pesado ou de cenas muito grotescas, porque sim, tem esse conteúdo aqui, mas a autora ela insere tanta história, tanto conteúdo, tem tanta temática que sendo tratada de maneira superficial que ela se perde completamente, né? Tem personagens que ela esquece e ela deixa você sem saber o que acontece com ele, enquanto os outros personagens vão circulando e vão caminhando ao longo da narrativa, mas é um livro que se perde dentro dele, né? Assim, ele implodiu praticamente a história porque ela tinha como ser bem desenvolvida sim, mas ela não conseguiu fazer com que aquilo tivesse um caminho, tivesse uma vazão, né? Então foi de fato uma das piores leituras, se não a pior desse ano. O quinto livro, então, foi de um autor nacional que fazia um tempão que eu queria conhecer a escrita dele e já estava com esse livro guardado há muito tempo na minha estante, que é o João Manzanello Carrascosa, com Aos 7 e aos 40. E esse livro é bem interessante porque ele vai contar
uma história que é dele, então assim, tem um quê de autobiografia. Ele vai contar a partir de 2 pontos de vista, né? Quando ele tinha 7 anos e quando ele tinha 40 anos. E o livro todo é estruturado dessa forma. Quando a gente encontra um capítulo que é ele, quando criança, esse texto vai vir na parte de cima do livro. Mas quando ele vai narrar a parte dele como adulto, essa história já vai ser contada pela parte de baixo. Então a gente consegue se orientar dessa forma. E sem falar disso, a própria estrutura narrativa dos capítulos são por opostos, né? São temáticas que se assemelham, sim, de certa forma, porque vai ter a visão dele um pouco mais ingênua daquilo, um pouco mais pura, porque era ele aos 7, quando criança, vendo aquilo, e depois de adulto, passando por todas as dificuldades que ele teve ao longo da vida, com toda a experiência que ele já teve, então essa visão mais madura quando ele tinha 40 anos. Então vai trabalhar essa dicotomia da infância e da fase adulta também. O sexto livro, então, foi uma experiência completamente nova também, porque foi um livro sudanês, uma literatura que eu nunca tinha tido contato, que é O Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih. Aqui a gente vai encontrar uma história de pós-colonização, né, do Sudão, como que era a vida dessas pessoas depois que esse país foi colonizado por ingleses. E isso a gente vai conhecer através da história de uma pessoa que saiu dessa vila, né? Ela se passa dentro do interior do Sudão, né? Fora da capital, bem longe da capital. E esse protagonista, ele sai, passa um tempo na Inglaterra e ele volta para lá depois de se formar e etc. E ele mora numa vila que é muito humilde, né? As pessoas não têm instrução, não têm estudo. E ele foi a primeira pessoa a sair dali, a ir para a Inglaterra, a se formar e a voltar. Então, ele volta com essa aura como se ele fosse um sujeito mais importante ou mais bem visto, ou mais valorizado do que aquelas pessoas que ficaram e nunca viram a vida fora do Sudão. Mas isso é questionado e é colocado em xeque a partir do momento em que ele encontra uma outra pessoa que já está morando lá, mas que é um estrangeiro, que veio, ninguém sabe como, ninguém sabe quando ele chegou naquela aldeia, naquela vila, mas ele também tem um certo respaldo, então ele fica meio que tendo uma relação dicotômica e um pouco de atrito também com esse personagem, mas ao mesmo tempo em que ele tem problemas com ele de convivência, ele tem uma admiração e ele tem um interesse muito grande por esse cara. E a história vai ser contada a partir disso, né, da vivência dele como um sujeito que teve que sair para poder voltar, mas ele voltou completamente modificado, e se deparar com uma pessoa que não é dali, mas que tem coisas deles que são traços culturais e que ele já se apropriou, mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa daquele país, daquele lugar, ele é um estrangeiro. Então ele vai falar um pouco sobre colonização, sobre os efeitos que isso tem na cultura de um país, na cultura de uma pessoa, e como a gente, apesar de ser reconhecido como é que eu posso dizer, esse reconhecimento a respeito do país que colonizou, mas que a gente de fato tem que seguir a nossa própria história, né? Lembra um pouco até a história do Brasil enquanto colônia portuguesa, né? A gente traz traços muito fortes da cultura portuguesa, mas hoje nós somos um país que carrega uma cultura tão forte que consegue se desvincular completamente dos traços portugueses e criar uma cultura própria, uma cultura que fale da gente de maneira mais coerente, de maneira mais evidente. O próximo também foi um livro que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele assim, muito embora eu já tivesse ouvido vários comentários positivos acerca dele, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Aqui a gente vai encontrar uma distopia, uma história que ela vai ser contada a partir da visão de um bombeiro, né, de uma civilização, de uma sociedade, de um país onde os bombeiros eles não apagam incêndios, eles causam incêndios. E o principal foco desses incêndios são livros, né, a questão do conhecimento. A gente pode fazer até uma metáfora, uma comparação, que com isso eles fazem com que o conhecimento e a reflexão ela fosse controlada, ela fosse minimizada, e dessa forma as pessoas eram mais passíveis de controle, era mais fácil administrar aquelas pessoas, aqueles conflitos, porque elas não trabalhavam a questão da reflexão, que era proporcionada através da leitura. Então, de certa forma, até meio que uma metalinguagem. E esse protagonista ele vai entrar em conflito a partir do momento em que ele se vê em contraposição com outra personagem que vai causar algumas reflexões que ele não tinha feito até então, e a história vai tomar um outro rumo completamente diferente. O que me ganhou nesse livro foi justamente o final. O final é tão surpreendente, ele é tão poético até, que ele acabou virando um favorito, sem sombra de dúvidas. Então, um livro super recomendado, Fahrenheit 451.
A próxima leitura, então, que foi, eu acho que a oitava, na verdade não foi uma leitura, foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro há 2 anos atrás, e ele sim já é um livro que eu gosto bastante, gosto muito, que é Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Já tem uma resenha desse livro aqui no canal, mas é uma resenha tão antiga que eu fiz há tanto tempo que não sei se eu vou recomendar que vocês vejam, mas é um livro que eu gosto bastante. Não só a história que tem aqui dentro desses 4 personagens, como também das reflexões que o Kundera propõe aqui. Ele vai trazer questionamentos filosóficos e existenciais que tem uma vinculação direta com a história desses personagens também. Então fica até mais fácil você compreender o que ele está tratando, porque ele vai trazer exemplos claros e objetivos daquilo que está sendo trabalhado. Ele divaga sobre vários assuntos, várias temáticas, mas ele concentra depois, ele resume aquilo em acontecimentos, em fatos que acontecem com esses protagonistas. É uma história que ela é muito forte, ela também causa um certo incômodo, um certo estranhamento por conta de comportamentos que os personagens têm aqui dentro, que faz a gente se questionar um pouquinho a respeito do que está acontecendo ali. Mas é um livro incrível, assim, eu cheguei a ler ele em voz alta por várias vezes, porque o texto era tão bonito, era tão bem construído, tão bem escrito, que não me bastava apenas ler, eu tinha que ouvir aquele conteúdo. Então, por isso ele também já é um dos favoritos e está muito mais do que recomendado. Kundera com A Sustentável Leveza do Ser. O último livro, então, que veio fechar o meu mês de forma completamente inesperada foi o Argonautas, da Meg Nelson. Esse daqui era outro que eu já tinha ouvido vários comentários positivos sobre ele. E o que eu conhecia até então dessa história era que era a relação de uma mulher com um marido que era gênero fluido. Mas ele não é só isso, ele não é apenas isso. Ele vai tratar sim dessa questão da mudança de sexo e depois dessa questão difícil e complicada que é para esse personagem e para a companheira dele, né, essa questão do gênero fluido. Mas a Meg também vai trazer à tona vários questionamentos e várias temáticas que são bem pertinentes, são bem importantes para a sociedade e que me causaram muitas reflexões que até então eu não tinha parado para pensar. Aqui ela vai falar sobre maternidade, sobre inseminação artificial que ela chega a fazer depois que ela tem anos e anos de relação com esse cara. Vai falar sobre homonormatividade, sobre heteronormatividade, sobre conceito de corpo, como a gente se entende e como a gente constrói o nosso ser enquanto pessoa a partir dessa questão do corpo, né, de como as pessoas também visualizam e de certa forma até colocam uma consequência, um peso maior na gente por conta disso. Ela vai questionar a respeito de sexualidade. Então, assim, são muitas questões que estão aqui dentro desse livro super fino, mas que ela consegue fazer de maneira muito bem elaborada, muito bem escrita. Não é um livro de ficção, é um livro teórico, né, que vai ter várias citações sobre pessoas e estudiosos relacionados a coisas e temáticas que estão sendo tratadas aqui. Então, é um texto que é super válido, super recomendado e que vai fazer você pensar sobre outras coisas e até se questionar a respeito de crenças suas, assim como eu tive lendo esse livro também. Bom, então foi esse o meu saldo do mês de maio, né, que foi bem positivo, tirando ali um ou outro que não foi tão relevante, tão importante assim, que eu poderia ter passado sem. Se você já leu algum desses livros, deixa lá no comentário a sua opinião, o que você achou deles, ou se você tem curiosidade para conhecer alguma dessas histórias. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, no box da descrição, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.